Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Create, o seu podcast da NSK. Como sempre, um podcast que foi pensado e criado para trazer educação clínica, para trazer conhecimento e para trazer aqui clientes, usuários NSK, amigos de longa data, para que a gente possa ter um bate-papo bastante descontraído, falando sobre odontologia, falando sobre educação clínica, falando sobre NSK. Nesse episódio, tô recebendo um cara que é muito especial, que eu conheci há poucos anos. A gente é praticamente aí da mesma geração de dentistas, então uma grande alegria. Gustavo Toboni, Guto, A honra seja é minha. muito bem-vindo, cara. Alegria estar aqui, cara. Queria te agradecer demais. Uma oportunidade muito bacana de estar contigo, estar com essa empresa que eu admiro tanto. A honra é minha. Muito bacana. O Guto, para contar aqui rapidamente, né? Eu comecei a conversar com ele por WhatsApp. A gente foi se ver a primeira vez no aeroporto para uma viagem que a gente foi fazer em um outro contexto. E desde então a gente, na verdade, a gente havia perdido um pouco de contato e voltou a ter contato agora dentro da NSK. Então é uma alegria. A odontologia permite a gente criar essas conexões e estar perto de pessoas que a gente gosta, que a gente admira e que sempre que a gente encontra a gente aprende algo novo. Então, Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Vamos lá. A gente divide aqui o nosso podcast sempre começando para que as pessoas que estão assistindo, né, para as pessoas que chegaram aqui até o Create possam se conectar e conhecer o Gustavo e os motivos que levaram o Gustavo a ser dentista, né? Conta pra gente, né? quem era o Gustavo quando era estudante de odontologia, quando ele pensou, tá aí, vou fazer odontologia, cara. Como que foi essa história? Cara, é muito louco, porque, na verdade, a minha primeira profissão que veio à mente, assim, não foi odontologia. Eu sempre fui um cara que tive muita dificuldade na escola, então passei os anos antes de entrar na faculdade meio perdido. E cheguei a prestar direito, trancar, pensei em medicina, e aí o meu irmão, que o meu irmão é um pouco mais velho, sempre foi um dos meus ídolos aí, um cara que eu amo muito, que você conhece. E meu irmão estava fazendo odonto e começou a levar materiais para dentro de casa, alginato, gesso e uma série de coisas interessantes. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de trabalhos manuais, artesanato, tentar desenhar, não que seja bom, mas sempre gostei de coisas manuais. E eu comecei a ver o meu irmão dentro de casa mexendo com aquelas coisas, eu falei, cara, que trabalho interessante. E aí foi o primeiro despertar assim para olhar para odontologia. E aí eu me inscrevi na faculdade e entrei de coração aberto, cara, e me apaixonei. O teu irmão foi o primeiro dentista na O Thiago foi o família? primeiro dentista. A gente tem um tio-avô, um irmão da nossa avó, que era endodontista. Então, da família, assim, mais aberto, eu tenho o tio. Mas o Thiago mais próximo, assim, o Thiago foi o primeiro. Foi o que puxou aí eu. E vamos ver se a gente puxa os filhos ou não, né? Vocês não vão querer ser dentista. Não, vão Mas ser foi sim. bem massa, cara. Vai ser sim. E me conta, onde você fez a tua graduação? Você chegou a ter momento dividindo ali a mesma graduação com o seu irmão? Quando você Não. começou, ele já tinha... Nós temos uma diferença de quase 5 anos, e para ajudar eu dei uma diferença aí de mais 3 anos que eu reprovei na escola, que eu dava muito trabalho. E aí, quando eu entrei na faculdade, o Thiago já morava aqui em Blumenau. Sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha bem pequena que se chama Veracruz, 8.000 habitantes. Próximo de Marília, que é uma cidade maior, onde a gente fez a universidade, a Unimar, que é a universidade lá de Marília. O Thiago fez a mesma faculdade, eu também. Não tive o prazer de pegar o mano junto lá na faculdade, mas foi muito gostoso. E em 2012 eu fiz a mudança para Blumenau, né? Me formei em 2012 e mudei para começar já a trabalhar com o meu irmão. Nunca nem tentei ir para outro lugar, me imaginei. A gente sempre foi muito próximo, então sempre conversando. Quando você se formar, você vai vir para a gente trabalhar junto. Então, 2012 foi Ele esse já start. estava com O Thiago veio em consultório já, e ele já estava com 2008. consultório aqui. Isso. 2008 o Thiago foi para Blumenau e eu fui em 2012. E estamos junto lá até hoje, cara. E como que foi rolava essa conversa entre vocês? Olha, estou fazendo dentística, mas vou precisar de um pério, vou precisar... Rolou mais muito quando eu comecei a ter contato de trabalho mesmo com o Thiago.
Quando a gente começou a conviver no consultório, logo nos primeiros meses, o Thiago sempre me estimulando e ajudando a direcionar. A gente começou a conversar sobre uma pós-graduação, sobre que área que eu iria me especializar, e aí começou esse papo do que precisava na clínica. Só que o Thiago falou uma coisa muito importante. Além do que a gente precisa aqui para juntar, o que que você ama? Porque é o mais importante. Você vai, não que você tenha que fazer o resto da vida, mas grande parte do seu dia você vai exercer alguma área da odontologia que você tem que gostar, cara. Não pode ser pensando em financeiro, não pode ser pensando em questões que não sejam um amor. E eu falei: "Cara, eu gosto de cirurgia muito". Então, aí dentro da cirurgia a gente pensou no que era uma necessidade ali para a rotina nossa, e era implante. E eu fui me especializar na implantodontia. Cara, como é legal ver essa história que você está contando e como ela acontece nesse exato momento em outras famílias, né? Seja pai e Uhum. filho, seja irmão ou irmã, sejam irmãs, de ter essa conexão, de ter a odontologia. Vamos dizer assim, não vou usar o termo negócio da família, mas Mas é assim, a vocação, sim, né, que surgiu é ali. verdade. Talvez uma pergunta que eu queria te fazer, eu sempre faço, porque a gente eu falo que a odontologia ainda é uma das poucas profissões que você tem muito da questão do mestre e do aprendiz, né. Então, quem foram os teus, heróis na odontologia, cara? Cara, na odontologia, eu eu vou não falar primeiramente do meu irmão, que é muito óbvio, né, eu já falei bastante dele, mas, cara, eu tenho, né, um mentor dentro da odontologia, que não é uma pessoa mais velha, nada, mas que foi uma pessoa que mudou a minha visão dentro da odontologia, que é o Gustavo Giordani, que é um cara que me ajudou a enxergar coisas dentro da profissão, dentro da área cirúrgica, principalmente voltado novamente ao amor, à paixão naquilo, e que me fez enxergar uma maneira de trabalhar mais feliz, entregando melhores resultados para os meus pacientes. Então, é um cara que foi uma virada de chave profissional, um cara que me puxou para a área odontológica acadêmica. Então, é uma pessoa que eu acho que eu colocaria nesse papel aí. Que foi e que como é importante ter um mentor, ter Sim, alguém para sem dúvida. conversar. E é legal, né, É. porque o seu irmão vai ser sempre ser seu irmão e sempre Sim, sempre estaria lá, mas o Gustavo é um cirurgião dentista aí com D maiúsculo, né, sim, e que estava na área que você sem estava dúvida. buscando, que era a parte de Exato. cirurgia, de implante. E graças a Deus, cara, como você falou, a importância de ter bons mentores, né. Foi uma pessoa que, quando me pegou pra gente começar a desenvolver um trabalho junto, me ensinar, tudo não foi só na questão odontológica, muita coisa da vida e acrescentar como ser humano, isso é muito bacana. Uma das coisas boas da odontologia aí. Não, a odontologia é maravilhosa, a odontologia é maravilhosa. Gustavo, você está com quanto tempo de formado? Eu faço 13 anos de formado, 13 anos de 13 anos de formado. formado. Conta um pouco, até porque eu falo muito aqui sobre as pessoas hoje, elas têm um certo receio de se formar e ir para o consultório, e ter medo de falhar, ter medo de dar errado. Cara, você teve medo e como você fez, né? Perfeito. Conta um pouco disso, até para que você seja o mentor, né, Sim, ou possa tocar quem tá com a sua história, porque, cara, seu irmão estava lá, beleza, falou assim: "Pô, foi fácil porque ele chegou, estava tudo pronto". mais ou Às vezes menos dá essa isso. conotação, Sim, né. mas assim, eu enxergo os 2 pontos, porque você ter uma pessoa na família, alguém que vai te dar um suporte para você iniciar, é fantástico, mas muita gente que está em casa, que pode estar vendo a gente, não tem uma pessoa próxima. Então, como fazer, que você falou a questão do medo de iniciar, de errar, e eu acho que a primeira coisa que todo mundo em casa devia pensar, cara, é que é uma área humana e não tem como a gente não errar, né. Então, o que que a gente pode fazer de usar o medo ao nosso favor? Eu sou uma pessoa que acredito que em tudo na minha vida, muito preocupada, muitas vezes fui muito ansioso, então o medo, de certa maneira, muitas vezes nos bloqueia. E eu comecei a entender que se a gente conseguir lidar e passar do limite de onde o medo te bloqueia e quebrar uma barreira, o medo é muito bom, porque ele te prepara para estudar, te prepara para você acaba antecipando coisas em todas as áreas da sua vida se você usar de maneira inteligente desde que não te bloqueie.
Então tenha um pouco de medo, é importante, a gente vai tratar seres humanos, mas um medo que te faça bem, que te faça crescer, que você vai procurar estudar, que você vai estudar gestão, que você vai estudar a área, que você vai praticar tecnicamente, que se você for trabalhar para alguém, você tenha coragem de dar o primeiro passo, de começar a trabalhar, de quando tiver que mudar, seja de lugar que você trabalhar para abrir o seu ou não, eu acho que é a questão de dar o primeiro passo, cara. Aí muitas vezes a gente fica ali imaginando, pensando, planejando, e o medo não deixa a gente dar um primeiro passo pequeno para executar e desenrolar toda uma história bonita que muitas vezes tem aí, né. Exato, exato. E saber que, pô, você teve uma boa formação do ponto de vista, né, vamos pensar, a faculdade de odontologia te prepara para ser dentista, talvez ela não te prepara para ser empresário, e talvez essa seja a maior zona de desconforto das pessoas, que é entender que ele vai ter que lidar com dívida, com dinheiro, com investimento, com um pool de habilidades, né, de soft skills, que talvez ele não esteja tão, preparado. Mas vale a pena, né. Com certeza, cara. Você falou muito, né, essas questões que a gente precisa para ser dentista hoje, principalmente se você for abrir o seu consultório, mesmo que pequenininho, eu ainda não conheço uma formação que prepare a gente para todas essas áreas, né, é muito complexo. Então, eu acredito que não é um problema a gente também pensar em trabalhar primeiro para alguém, ganhar experiência, ganhar mão, como a gente fala, né, Sim, de treinar, praticar bastante, para poder desenvolver essas soft skills que como você falou, e aí começar quando resolver dar um passo maior, tá mais bem estruturado. Eu acredito que grande parte dos jovens, e a odontologia vem formando cada vez mais pessoas, estão muito ansiosos na questão do conquistar, do ter, de crescer na profissão rapidamente. Eu entendo que tem uma necessidade de muitas famílias de que dependem daquele trabalho, de evoluir financeiramente, mas nunca colocar o dinheiro na frente. Eu acho que trabalhando no passo a passo, com calma, sem colocar os nossos pacientes, que são os nossos bens mais preciosos, em risco, são seres humanos, fazendo procedimentos que você sabe fazer tecnicamente bem, que você não sabe se preparar primeiro para fazer, e eu acho que o resto é consequência. cara, muito legal. Eh, a gente falou sobre mestre e aprendiz, né, e eu vejo você, seu irmão, enfim, vocês hoje muito ativos em congressos, em cursos, ensinando outras pessoas, né. Então, o aprendiz se tornou, o mestre, né. Como que foi como você se descobriu como: "Pô, agora sou eu que influencio, outras pessoas", cara? E qual é a responsabilidade que isso algum dia você colocou a cabeça para dormir e falou assim: "Bom, agora estou indo para uma começando uma nova fase". Como foi isso e que dica que você dá para quem está nesse momento passando por algo que você já passou? Perfeito. Cara, foi muito natural, tá? Entrar nessa parte de carreira, vamos dizer assim, foi gradativo porque eu não planejava. Eu nunca pensei, nunca tive essa ambição, não partiu. Eu vou começar a fazer isso porque eu vi alguém, o meu irmão já dava aula, já começou a entrar nesse caminho, mas nosso trabalho clínico começou a ser documentado, justamente pela parte do trabalho do Tiago, e a minha parte cirúrgica começou a ser envolvida em documentações. E aí o Tiago começou a mostrar alguns congressos, alguns lugares, e eu comecei a entender que ali tinham aberturas de portas para eu falar um pouco do meu trabalho. E aí o Tiago comentou uma vez que eu deveria ir num curso dele explicar a parte cirúrgica de um detalhe lá. E aí eu não queria ir, mas ele falou: "Cara, é simplesmente você falar o que você fez ali no cirúrgico, não entenda de outra maneira", e eu fui, assim, despretensioso com uma coisa que eu achei que ia ser ali naquele momento e nunca mais. E Era no cara, curso dele, era era no no curso curso dele, dele. era num curso dele de pós-graduação. E aquele dia ali o bichinho picou. Eu recebi uma pessoa no final da conversa ali, que eu mostrei a cirurgia, e aquela pessoa falou pra mim que despertou nela a vontade de voltar a operar, que ela era cirurgiã, estava fazendo a parte dentística e tal, e porra, ela tinha muita oportunidade de consultório de fazer coisas cirúrgicas simples e tal, mas ela tinha largado e porque ela não tinha mais amor àquilo, e a partir do que ela viu eu conversando ali, despertou nela a vontade de começar a fazer. Aí isso pra mim, eu falei assim: "Cara, eu não imaginava que eu poderia impactar a vida de alguém assim". Então aí começou esse despertar da vontade de querer, ah,
cuidar do trabalho na forma de documentação, de criar material, pensando aí planejar começar algo do tipo. E, cara, para mim sempre foi muito difícil. Eu gosto sempre de falar em público quando isso é possível, que muitas vezes as pessoas veem a gente conversando, passando um pouco do nosso trabalho, você fazendo o que você faz, conversando e às vezes num palco, como a gente estava conversando ali lá no Japão, que vocês apresentaram um trabalho lá, e envolve mais uma vez que a gente conversou do começo da carreira e etcétera, da odontologia, o medo. Até onde ele te bloqueia ou não. E nos primeiros anos eu sofri muito pra área educacional, porque eu amava muito aquilo e tinha um bloqueio emocional pra falar em público, etcétera, e precisei trabalhar muito isso, cara. Então, hoje conseguir fazer isso, feliz fazendo isso, pra mim é a realização de um sonho, porque eu não desisti, sabe. Falei: "Ah, não vou deixar o medo de falar em público, a ansiedade, etcétera, me bloquear nesse ponto". E tudo foi rolando bem, cara. E hoje a gente ama cada vez mais o que faz, de poder compartilhar, detalhes da nossa rotina clínica, ter parceiros como vocês para estar ao nosso lado, isso não tem preço. Cara, eu vejo, primeiro, né, toda vez que eu já assisti você, já assisti seu irmão, tem muita verdade na odontologia que vocês entregam, né. Acho que foi isso que tocou a pessoa que estava assistindo. Não é uma odontologia do conto de fadas, né, Eu fico que feliz de que escutar não isso. é que não é alcançável, é algo verdadeiro. Eu falei assim: "Cara, Tem que ser, né. se você se dedicar, você vai fazer, É, você vai entregar". eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que quando se tiver uma pessoa que vai levar para casa alguma coisa que a gente possa, vamos dizer, ensinar, assim como para mim outras pessoas ensinaram algo que foi muito valioso, acho que já valeu a pena, né, é muito gratificante. E eu tenho certeza que conhecendo você, se tivesse uma pessoa lá, você teria a mesma entrega se Não, com tivesse, certeza, então, com porque é a certeza. tua verdade que você está transmitindo Sim. ali. Então, que legal ouvir essa E história. você falou das pessoas poderem fazer, né. Eu acho que a odontologia, a técnica, tudo a gente quando vai tentar passar isso para outras pessoas tem que ser replicável. A gente tem muito dentista no Brasil. Você vai saber o dado melhor que eu, quantos mil dentistas? Mais de A 300.000 gente fala, a dentistas, gente, né? o conselho fala perto de 400.000, mas vamos pensar que ativos, porque, É, por exemplo, bom, eu sou um dentista que não estou no dia a dia da rotina clínica, como tem muitos outros aí que sim, estão na gestão de negócios, enfim, mas vamos falar que a gente tem 300.000 dentistas, cara, é muito mais do que a OMS sim, recomenda, né? sim. E ao mesmo ponto que você tem uma alta competição. Cara, metade da população brasileira não foi no dentista no último ano, então também tem uma É loucura. É, oportunidade, gi cara, o Brasil é continental, a gente sabe, eh, tá concentrado na região sudeste, mas a população também está concentrada na região, sudeste, então há espaço, sem dúvida, né, para aquilo que é verdadeiro, sem dúvida. há espaço. E aquilo que é replicável, que vai chegar no dentista, o cara vai conseguir executar na clínica dele. Então, é um dos pontos que a gente pensa no ensino é assim, técnicas, materiais, empresas parceiras, as empresas que os dentistas escolhem, etcétera, que o dentista que entregue na mão do dentista tecnologias, ferramentas e além das técnicas que a gente conversa, mas que sejam replicáveis. E que isso seja reprodutivo para que suba a régua de todo mundo, né. Eu acredito que quando a odontologia melhora para quanto mais dentistas melhorarem, melhora para todo mundo. A gente devia ter eu acredito que isso melhorou nos últimos anos, mas a união na profissão, que, cara, se tiver melhor para mim no meu consultório, vai estar melhor para o outro, todo mundo pode subir a régua. Então a técnica envolve isso. Você permitir que outra pessoa muitas vezes chegue em bons resultados na região que ele trabalha, com algo que eleve o padrão da odontologia. E o Brasil é uma dessas referências, né? Não, o Brasil é disparado uma Sem dessas dúvida. referências, sem dúvida. Ali no dia a dia de vocês, até para a gente conhecer e para as pessoas, vocês têm algum critério? Porque vocês, ainda que tenham todo esse trabalho dos cursos, da proximidade, de comunicação, de falar pelas empresas, vocês continuam, na essência, com pacientes, com Sim. rotina. Tem algum limite de dedicação que vocês: "Ó, a gente vai até aqui",
Porque o nosso negócio ainda é o consultório, é o instituto, é a clínica. Sim, Como que você porque isso demanda tudo demanda sim, tempo, né, porque mesmo para montar um material, demanda tempo, demanda uma dedicação que não é simplesmente: "Ah, tô indo para o congresso, vou lá, vou passar esses dias lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo". Cara, por trás teve muito suor, sim. muita energia. Como que é essa divisão de você falar assim: "Olha, o meu negócio ainda é o meu consultório, é a odontologia"? Cara, é uma coisa que a gente luta constantemente para tentar manter organizado, porque é muito importante. Eu não me perdi nisso, mas o meu irmão já teve a experiência da gente se perder no caminho de, às vezes, estar mais fora do consultório do que dentro do consultório. Mas hoje a gente conseguiu se organizar de tal maneira que a gente consiga exercer um volume clínico muito bom e que permita tirar ali uma semana no mês para fazer as atividades acadêmicas, sejam quais elas necessárias. Mas, cara, é muito difícil esse equilíbrio, porque, graças a Deus, quando o trabalho começa a evoluir nessa parte da educação também, você tem mais convite, você tem mais coisas assim, E às vezes e falar não faz parte, né. é. E, cara, aí você tem que eu acho que a gente cai novamente naquilo que eu falei, amor de novo, que você vai ter que pesar. O clínico ou a parte educacional, ou vai conseguir equilibrar isso bem, ou focar mais no que você ama. Hoje eu digo que eu fico mais focado na parte clínica do que na parte acadêmica, e tem um equilíbrio bom aí que permite fazer 2 coisas que eu amo e não precisar parar nenhuma delas. Mas eu acho que uma coisa puxa a outra, né. Eu acho que é necessário a prática clínica, é necessário a teoria e tem que ter um equilíbrio para que a gente possa ir conduzindo tudo, tanto na clínica quanto na área educacional. É o dourado caminho do meio, É, né, cara, que e é não é difícil, é né. difícil, é difícil, Difícil. requer, disciplina, dedicação, mas quando você tem um ponto, né, que você já falou algumas vezes sobre amor, né, essa vocação de ser dedicado à odontologia, ser, dedicado aos seus pacientes, aquilo que você está entregando para eles, eu acho que quando você coloca isso, a decisão fica mais fácil, Com certeza. de você trabalhar. Estamos entrando no segundo bloco aqui do nosso podcast, e agora eu quero trazer um pouquinho, do contexto da NSK. Como que a NSK fez parte, qual foi o primeiro contato que você teve com a marca, que você se lembre, e como ela influenciou ou esteve presente no seu dia a dia como cirurgião dentista? Cara, já desde o início da carreira eu tive a oportunidade de ter contato, novamente aí pelo mano, né, pelo meu irmão. O Thiago sempre foi um cara que prezou muito, trabalhar com empresas sérias e com tecnologias, coisas de qualidade para o consultório. Então, desde que eu cheguei, eu já tive contato com contra-ângulos para a gente utilizar na clínica. E comecei a entender que aquilo fazia diferença de ponto de vista desde investimento, a tecnologia, na ponta final que era para o paciente. Então eu perdi a conta quantas vezes eu vi o meu irmão deixar de investir em algo particular para ele, para poder colocar algo bom dentro do consultório. E trago isso para minha vida também. Então, só que o que despertou de realmente conhecer mais a marca e entrar mais a fundo de entender um pouco foi a parte da cirúrgica, a parte de implante. Quando eu comecei a minha formação de implantodontista, sempre foi ali uma escola mais voltada com a Neodent, e a gente teve o primeiro contato com os motores da Neodent, e depois, consequentemente, pelos motores da Neodent, o motor NSK. Então, cara, é, é uma questão que eu falo, você confiar num produto que seja duradouro, num produto que tenha confiança de tecnologia que permita eu ter um fácil acesso, ter programas que funcionem bem, porque a nossa logística cirúrgica, ela não é simples, a gente tem mesa, a gente tem equipamentos montados. Então, a disposição de um equipamento que seja fácil de mexer com o pé ou com a mão, de que eu não tenha muito fio envolvido, de que eu tenha um contra-ângulo motor específico que tenha um tamanho que facilite qualquer acesso cirúrgico na boca. E para nós implantodontistas, controle de tecnologia para controle de torque, etc, para tudo ser bem preciso, para que eu não tenha que testar tudo analógico 100% das vezes, e poder trabalhar com instrumentos mais delicados. Eu acho que é nesse ponto, na parte de implantodontia mesmo. Legal ver, quando a gente fala de motor, de implante, né, eu acho que algumas marcas elas acabam criando certas referências, né, e talvez a NSK
tenha Com conseguido isso certeza. com alguns produtos. Quando você fala de ultrassom, o padrão ouro é NSK, quando você fala de localizador apical, o padrão ouro é NSK, e o motor de implante acaba sendo também o padrão ouro, né? Eu sei que muitos implantodontistas, né, têm aquela rotina de viajar fazendo, e isso tá na. E ele sabe que aquilo é o tanque de guerra dele que está lá, que Sim, ele vai botar em cima da mesa e não vai falhar, vai entregar o que ele. com certeza. Essa relação de confiança com a marca, e acho que talvez daí que vem a fidelidade, né? Exato. Da relação, da mesma relação de confiança que você busca construir com os pacientes, acho que é a relação que as marcas buscam construir com os seus consumidores, que é quase que um contrato não falado que, olha, Perfeito. é, Muito massa isso. Sim. fica tranquilo, eu É, vou te acompanhar e vou te entregar aquilo que você é. precisa. E cara, são de implantodontia, 2014, são mais um pouquinho mais de 10 anos. E é o que você falou, cara, é um contrato não assinado, porque eu nunca fui para outra marca em contra-ângulo, em motor e etc, porque é o que você falou, a confiança. A gente não mexe no que tá bom, no É. que tá funcionando super bem, que a gente vai acompanhando que tá evoluindo, a gente tá evoluindo, mas também tá evoluindo. Esse combo é perfeito. E falando de evolução, depois já de uma longa história com o Surgic Pro, a gente trouxe o Surgic Pro 2, que é esse cara que está aqui. Você teve a oportunidade de ter Sim, contato cara. com ele. Quais foram as suas percepções como cliente, Cara, uma cara? das coisas que me chama a atenção, que eu estava conversando até com a Fer lá no dia, é o tamanhozinho da cabeça de ponta ativa. Isso é um detalhe para nós cirurgiões implantodontistas, ou até para o piezo e etc, muito bacana. Eu acho que isso dá uma ergonomia de trabalho, facilidade para clínica muito importante, mas a parte de tecnologia, obviamente. A gente ter uma seleção de programa onde a gente consegue deixar selecionado vários tipos de programas, a gente ter um pedal que a gente não tenha fio, que a gente consiga transportar com facilidade, a gente ter confiança no registro de torque, na parte de sistema do motor, cara. Eu preciso de um novo desse, eu não tenho um novão É, desse aí top. olha aqui, ó, É, pedal sem fio, ó. Esse aqui é o pedal agora, é, acabou o fio, né? cara, isso o dentista sabe. Faz diferença, Faz a né, diferença. faz diferença. É prático demais. Não, a gente está super, super satisfeito cara, convido vocês todos aí Com a certeza. conhecer o novo motor de implante. Tem uma função aqui que é muito, hoje em dia, a importância de você documentar aquilo que você está fazendo, né? Então, hoje você tem aqui uma integração com o iPad, que você faz, baixa lá um aplicativo, e ele vai fazer toda a documentação do Tem um seu, relatório. um relatório que você pode imprimir, anexar e deixar salvo, que tem um registro do que foi aquele procedimento. Parece perfumaria, De maneira mas é, nenhuma, é super relevante hoje em sem dia você dúvida. ter o resguardo documentado do procedimento que foi Com feito, certeza. qual foi o torque final que você terminou lá fazendo a inserção do implante, quanto tempo durou de uso, né? Aquilo está dentro dos padrões Exato. do que se espera do normal de uma E você cirurgia. ter isso automático no final de cada cirurgia, cara, é muito bom. Exato, exato, exato. Me fala uma coisa, você que faz muita cirurgia, além do contraângulo redutor, o que que você me fala dos multiplicadores? Cara, eu tenho uma coisa pra falar que é muito importante, é o quanto aguenta ciclos de esterilização e etc, que a gente gosta de falar que pau na máquina, aguenta, cara. Porque a gente tem uma rotina na clínica, Chico, que a gente conversa muitas vezes com colegas dentistas, os caras falam, cara, vocês estão loucos de fazer isso, porque vai moer todos os contra-ângulos e etc. E realmente, se você não tiver um produto de qualidade, eu acho que não dura tanto tempo. E a gente tem essa tranquilidade lá com os contra-ângulos. A gente esteriliza, a gente tem um volume de contra-ângulos muito grande, para que todos sejam um contraângulo para cada paciente autoclavado e trocado. Parece uma loucura falar isso, né? Mas, cara, infelizmente,
Ainda se a gente for levar o pé da letra e olhar a maioria das clínicas odontológicas, e a gente também fez isso por muito tempo, a gente utiliza soluções, maneiras de desinfecção e etc. dos contraângulos, mas não leva à risca de todo contraângulo, seja multiplicador ou não, ser embalado, esterilizado, em ciclo, tudo certinho. Um dos motivos é que o dentista não faz isso, que ele fica com medo de estragar Sim. o contraângulo, porque esteriliza. E, obviamente, vai ter uma quantidade de ciclos que você vai submeter aquilo ali que vai poder impactar no funcionamento dele. Aí você tem um produto que resista a isso com o tempo, que rolamento, etc, tudo funcione bem, faz muita diferença. Não, tem um ponto que sua colocação foi perfeita, porque, assim, ótimo, ele foi feito, pensado para aguentar esses Sim, ciclos, mas, como todo e qualquer instrumento, ele também precisa de uma manutenção. exato. Então, assim, de tempos em tempos, eh, ainda que ele esteja funcionando, Sim. peça para fazer uma manutenção preventiva E para a tem gente isso receber, prático hoje em dia, né? olhar rolamento, fazer. A gente teve agora no CIOSP, foi uma iniciativa que nós começamos, de levar a oficina de reparos para dentro do Congresso. E se você está assistindo aqui, saiba que a NSK, qualquer evento que nós estivermos presentes, vai ter uma oficina lá. E as pessoas Que vinham, né, com uma massa, cara. sacolinha com contra-ângulo e falavam assim: olha, tá tudo ok, mas dá uma conferida, lubrifica, desmonta, abre, vê se Sim, tem que limpar. Então, os cuidados com limpeza pós-procedimento, utilizar ali uma lavadora ultrassônica que faz aquela limpeza exato. mais profunda e fazer o ciclo de esterilização que é o recomendado, que é. Agora, um ponto, e infelizmente acontece muito com a NSK, é a pirataria. Então infelizmente, a gente tem um volume, gigantesco Cara, eu não sabia disso. a NSK, talvez a NSK e a Dentsply Sirona sejam as marcas mais pirateadas, a NSK com as peças de mão e a Dentsply com as limas para endodontia. Caramba. Então, assim, muito cuidado de quem você está comprando, né. A NSK não vende em nenhum marketplace, e quando chega e quando a gente recebe essas peças, porque às vezes a gente recebe: "Ó, meu Sim, contraângulo travou", manda pra gente, a gente: "Olha, doutor, é uma peça, que não é original, infelizmente a gente não vai", e nós não fazemos, reparo, e faz sim uma orientação ao dentista para que ele descarte, para que ele não coloque em sim. risco, a profissão. Cara, tem, muito, 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 muito. Que loucura, cara, eu não fazia ideia disso. E numa área tão crítica, né, Sim, cara, você tá ali, você abriu uma loja cirúrgica, você precisa de terminar aquele exatamente. procedimento, então, é é até a máxima, né, de quem tem um não tem nenhum, porque você precisa de Sim. ter recorrência, mas difícil. Quantas vezes você teve problema que o seu contra-ângulo Não, parou e que você precisou de parar o teu procedimento, sendo que você estava utilizando? Você sim, pode nunca, dizer, não, nunca. E não é porque tô aqui, realmente nunca, cara, tá. né. E eu tenho lá dois contraângulos de implante, fora os clínicos, né, agora de implante e vai ciclando entre esses 2 10 anos, pelo menos. Dando manutenção Não, fazendo preventiva, as manutenções fazendo preventivas. tudo o que precisa ser feito. Não, essa é uma dica que eu falo, aliás, 2 dicas, né. Cuidado com o barato, Sim, que vai sair caro, exato. e muito cuidado com a parte de Manutenção manutenção, preventiva. Eu trouxe uma aí. de Aí. manutenção preventiva. É, que bom aí, ó. Então, vai voltar com ele É, já revisado e muito bom. Doutor, queria falar contigo agora sobre odontologia do futuro, cara. Como você vê, eh, a implantodontia, daqui a 10 anos? Como você vê o Gustavo daqui, até 10 anos? tá. Fazendo o quê? Né, que tipo de local ele quer estar, quanto ele quer estar ganhando, onde que ele quer estar vivendo, ele vai estar no Brasil ainda, ele vai estar fora do Brasil, vai estar com 10 É filhos. bom pra falar e daqui 10 anos assistir, né. Deixa Exato, eu ver, exato, fala: "E aí?". vai ficar registrado. Porque, a gente sabe que a odontologia, né, ela tudo vem com o tempo. Talvez 10 anos atrás,
você tinha se preparado para estar onde você está hoje, né? Eu sempre falo da importância de você preparar teu caminho, a tua jornada, as metas de curto prazo, para que você consiga atingir os seus sonhos. O que a gente mais quer é que os profissionais estejam felizes na sua profissão, né? E que, se ele eventualmente não está feliz, faça um diagnóstico de qual é o motivo que ele não está feliz, qual é a zona de desconforto que ele precisa estar para destravar um crescimento, Exato. seja pessoal ou profissional. Eu tenho mais depois uma outra pergunta, mas eu queria que você me comentasse um pouco da tua visão de futuro. Cara, a odontologia é muito louca, né. Eu acho que como muitas áreas aí que envolvem muita ciência e tecnologia, tá evoluindo a passos assustadores. E o mundo, a gente vive hoje uma coisa muito louca com a inteligência artificial e com essa evolução tecnológica que a gente não tem ideia de onde vai parar. Eu acho que a odontologia embarca nisso aí muita coisa, cara. Vamos pensar do ponto de vista desde automação para a parte clínica, empresa, tudo. Eu acredito que nesses próximos 10 anos, você fala, eu acho que a gente vai ter uma mudança drástica em evolução de acompanhamento dos clientes, dos pacientes, um primeiro contato da clínica com que não necessite mais tanto da parte humana, sim para programação, mas não dependente dia a dia. Então, acho que vai ter essa mudança no cenário aí das clínicas. E de tecnologias que hoje a gente já começa a vivenciar, já vê que para onde vai evoluir, mas eu acredito que tem um limite. Por exemplo, a gente fala na parte de implantodontia, hoje a gente trabalha muito com cirurgia guiada, a gente já tem a navegada, e a gente chega até na ponta, até onde já tem um robô que faz a fresagem de um implante. Então, será que a odontologia chega a esse ponto de a ponta final no tratamento não ser mais humano, para um procedimento de restauração, tudo? Eu acredito que a odontologia no futuro, até um pouco mais de 10 anos, vamos dizer assim, sempre vai ter uma etapa humana e necessária por nós para executar. Porque, cara, por mais que o mundo tá muito louco, tá todo mundo ansioso, preocupado, tudo, eu ainda que eu mais acredito na odontologia, e isso eu acredito que nunca vai se perder nem no futuro mais longe, é o trato humano de sentimento, emoção, empatia, porque eu percebo dia a dia na clínica como o outro ser humano precisa da gente. Então, muitas vezes, uma consulta odontológica de rotina, um bom papo, uma boa dica, um abraço, um conselho, essa relação humana em que médico deveria ter, fisioterapeuta, todas as áreas que envolvem o cuidado humano deveria ter. Eu acho que isso a gente não perde no futuro. Mas a parte tecnológica vem forte, cara. Isso vem forte não, a gente já vive, mas muita mudança para acontecer, principalmente em automações, vamos dizer. Softwares que gerem já o posicionamento de implante para que eu não precise desenhar o posicionamento do implante, que desenhe o guia sozinho, e por aí vai. Você acredita, vira e mexe a gente depara pesquisas, né, que falam do futuro sobre a terceira dentição. Como é que você vê, Cara, eu acredito, isso? eu Eu acredito. acredito, cara, Eu também também. acredito, porque não li quase nada sobre isso, mas até onde eu vi já conseguem fazer a formação do terceiro germe, né. Sim, Eu acredito que chega um ponto que conseguem fazer a diferenciação correta para qual dente vai nascer no para lugar certo. não nascer um É, incisivo mas eu acho que esse tipo lá de no de fundo. coisa sim, com certeza, cara, eu Não, acredito. eu falo que porque é difícil a gente duvidar de certas coisas, porque, eh, tinha um amigo meu que ele falava, né, o mundo de mentirinha tá ficando cada vez mais de Mas verdade, né. exato, Quando a gente olhava lá atrás os Jetsons, né, que era você vendo uma pessoa para falar, a Rose, que era aquele aspirador de pó, e hoje a gente tem os saca. aspiradores. Então e a gente vai às vezes a gente vai incorporando certas tecnologias, e não percebe, né. Eu vejo a impressão, eu acho que o futuro vai ser impresso, todo mundo vai ter uma impressora 3D em casa, vai ter os projetos, você vai entrar e imprimir aquilo que você e como isso vai revolucionar as formas de consumo, né. Com Por que certeza, não em fazer implantes impressos personalizados, né. com certeza. Então se não vai ter o germe dental, a biotecnologia, né, não é tecnologia, é a biotecnologia,
mas a odontologia é cada vez mais personalizada, que já é um negócio muito legal com a cirurgia guiada, né? Porque eu falo da cirurgia guiada porque ela baliza o jovem profissional e o profissional mais experiente, porque eles teoricamente vão entregar o mesmo resultado, porque aquilo foi desenhado para ser entregue de Exato, uma forma padronizada, né? exato, cara. E tem total razão. Se a gente pega um fluxo dentro da cirurgia guiada que foi bem executado, bem desenhado, então desde o procedimento do pensamento, da posição do implante, do guia, aí o processo fabril foi bem executado, tudo no final a gente tem um produto que é confiável, a ponto de você pegar um cirurgião experiente ou não fazer aquela cirurgia e conseguir executar bem igual. Isso é Ou, muito louco. ou talvez se você travar a cabeça da pessoa e travar o guia, o E robô alguma vai lá coisa e... só apoiar ali e fazer. Então, assim, é muito louco. É muito louco, É né? muito louco, É cara. muito louco. A gente poderia ficar aqui Com conjecturando certeza. horas e horas sobre... Teorias de como serão essas coisas. Vou ser substituído? É. Interrogação. Cara, Né? cirurgia eu acho difícil, viu? Um negócio muito doido, né? Eu acho que a odontologia, acho que isso vai passar a ser uma realidade em muitas profissões, mas se acontecer na odontologia, talvez vai ser Sim, a última etapa eu acredito nisso também. e dificilmente vai substituir um diagnóstico. Você tem uma coisa são as ferramentas, Sim, outra coisa é a pessoa validando sim. aquilo, porque a forma de tratar pode acontecer de várias formas, de várias Você, etapas. você pega, por exemplo, uma coisa muito louca, né, Chico? A radiologia hoje. Então a gente tem o radiologista, as clínicas que laudam aquilo tudo hoje. Hoje a gente já vê as ferramentas que automatizam esse processo de laudar. Então, se a gente for pensar nesse ponto de vista, essas empresas também, tudo cada vez menos funcionários, porque questão do laudo e etc, tudo, várias etapas do processo começam a ser enxugadas, né. Não, diagnóstico de lesões Sim, pré-cancerosas tudo. bucais, que você talvez vai tirar uma fotografia, subir num banco de dados e ele Sim, vai te dizer com X% de é, previsão, antes mesmo de uma biópsia, baseado num banco de dados, qual a possível exatamente, hipótese ali. A gente vai chegar nisso, não vai com ter, não, certeza. e se adaptar a essa nova tecnologia. E aí, a Vamos NSK, o que sim. você espera da NSK? Cara, eu espero que ela esteja com essa constância dela maravilhosa de crescimento, porque merece, né, e espero estar parceiro ainda e ter da minha rotina clínica, cara. Mas, eu acredito não, tenho certeza que nos próximos 10 anos falando da empresa NSK, a gente vai ter muita surpresa, como já tivemos agora no CIOSP, a gente viu muita coisa nova, muita inovação, muita coisa bacana para nós aqui, que confiamos em vocês demais, né. Então eu tenho certeza que tem Vai, muita coisa boa em 10 anos, cara. vai vir coisa boa, e daqui 10 anos a gente grava um novo Pra episódio para pra ver o que relembrar. que a gente, o que que veio O que nesses que a 10 gente anos, né. acertou? O que que a É, gente acertou? exato. Pessoal, estamos fechando aqui esse episódio. Queria agradecer demais o Gustavo por contar um pouco da história dele. Thiago, estou aguardando É, você. Vou trazer você aqui. A gente vai fazer as agendas acontecerem. tem que dar É, certo. é uma satisfação muito grande, porque são colegas dentistas, mas são profissionais que eu já acompanho, que aprendo muito, que me influenciam e que também me motivam a ser sempre um profissional melhor e trabalhar pela valorização da odontologia, assim como o Gustavo e o irmão dele trabalham. Meu velho, Obrigado, cara, e é muitíssimo recíproco obrigado, isso. cara. Muitíssimo obrigado. Obrigado você. Obrigado você, obrigado vocês. Obrigado você aí de casa que vai estar assistindo a gente. De coração, irmão, obrigado mesmo, tá. Muito bom. Muito feliz de estar aqui. É isso. Esse foi mais um episódio do Create. Não deixe de conferir aqui nas nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram da NSK. E eu ia me esquecendo, Gustavo, como as pessoas entram em contato contigo? Cara, melhor lugar, meu Instagram, Gustavo Ottoboni, procura lá, Gu Ottoboni, você consegue lá, tem um link lá no Instagram, consegue falar da parte clínica, educacional, qualquer coisa. Vai estar aqui no link para vocês acessarem. Não deixem de seguir e conferir o trabalho desse dentista incrível, dessa pessoa Obrigado, maravilhosa. irmão. É isso. Um abraço, pessoal. Até uma Valeu. próxima.